Então, iniciamos hoje, pessoal, nosso encontro síncrono e a ideia é discutir o tema, né, que consta aí do nosso plano de ensino, do programa, e que tem hoje essa questão ainda do primeiro bloco relativa a questões mais de fundo mesmo, um pano de fundo envolvendo esses temas da participação social e políticas públicas, né? Sempre ressaltando, é importante a gente ter em conta isso, ainda mais porque não se trata de um encontro presencial, qual é o momento, assim, o estágio que a gente está no desenvolvimento do programa, e, então eu faço questão de dizer que a gente se encontra nesse momento ainda de discussão sobre questões mais amplas, né, mas que são relevantes, são importantes, antes de entrarmos na discussão e no estudo mais focado nas várias modalidades de participação cidadã nas políticas públicas em geral, principalmente tendo em vista o caso brasileiro, né? Claro que a gente sempre procura olhar para a experiência internacional, mas o foco é a abordagem sobre o nosso caso, o caso brasileiro, em especial no contexto da redemocratização do Brasil que se deu a partir de meados da década de 80. Né? Então, tendo em conta este contexto e as suas alterações, né, hoje a ideia é discutirmos esta mudança que nós tivemos na organização do Estado brasileiro e que tem implicações nas suas relações com a sociedade em geral, com a sociedade civil, em particular, por meio daquilo que nós poderíamos chamar de relações parceirizadas ou governança parceirizada e que diz respeito a essa mudança que o Estado brasileiro teve em consonância com o contexto mundial, em especial na ordem capitalista, quando ocorreu, a partir da década de 80, esta hegemonia, né, da fase neoliberal do capitalismo e que teve, de forma muito emblemática, mudanças, né, reformas na administração do Estado e na sua relação com o mercado e a sociedade em geral, por meio daquilo que se denomina de organização neoliberal ou fase neoliberal do desenvolvimento capitalista. Né? Para isso, para esta nova fase, desempenharam papéis de liderança, de mudanças profundas, de reestruturação, né, na relação Estado, mercado, sociedade em geral, a liderança dos Estados Unidos, naquela época por meio do governo do Ronald Reagan, e na Inglaterra por meio da nova fase, do novo governo da Margaret Thatcher, né, que implementaram mudanças profundas, e esta nova fase, essa nova ordem, né, de caráter neoliberal, ela implicou uma reformulação com uma diminuição do estado de bem-estar social e a introdução de formas de gestão por meio da denominada New Public perdão, não estou aqui lembrando o nome exato, mas é a NPG, né? New Public Genetics, que fez parte, que passou a fazer parte dessa ordem, né?
eu vou colocar aqui, enfim, né? New Public Management, né? New Public Management como sendo a forma, né, adotada desde então, ou seja, uma nova administração pública, New Public Management, como sendo a forma ou o método, né, que passou a fazer parte da administração pública em consonância com esta nova ordem econômica e social que passou a hegemonizar o desenvolvimento do capitalismo nos países centrais e, evidentemente, que isso sempre tem um impacto nos países periféricos, né, desta ordem mundial. Então, passou-se a partir daí, como nós veremos, a um questionamento e a uma mudança profunda da forma de gestão pública, das políticas públicas em geral, e em particular das políticas sociais, e isso significou e significa, né, não só uma alteração do método de administração pública, mas também uma alteração bastante profunda na sua relação com a sociedade, com os atores da sociedade civil em geral, né? A New Public Management, ela adotou novos conceitos, novos paradigmas, uma nova forma propícia a essa diminuição do papel do Estado, que tinha uma certa organização da administração pública, baseada na burocracia técnico e administrativa da organização dos Estados em geral, e isso, para a nossa realidade, né, ela tem uma repercussão do próprio sentido da participação. E aí é isso que nos interessa fundamentalmente. Ou seja, como essa mudança, que é uma mudança estrutural, profunda, que é coerente e está em consonância com esta fase neoliberal do desenvolvimento capitalista, que ocorreu nos países centrais, na década de 80, em especial na Inglaterra. Não à toa, a Inglaterra foi o país, enfim, a realidade onde emergiu o desenvolvimento do capitalismo, desde lá do século XVII, né, XVIII, enfim, daí em diante, mas também ela foi bastante forte neste momento, na década de 80, nos Estados Unidos, por ser também o país que, desde a Segunda Guerra Mundial, liderou o desenvolvimento do capitalismo mundial, já que a própria Inglaterra passou a perder espaço para os Estados Unidos nesse sentido, né? Então, como essa mudança estrutural de gestão do capitalismo, o que implica uma mudança de gestão das políticas públicas, nos países centrais acabou impactando os países periféricos e, no caso brasileiro, logo após a nossa redemocratização, que ocorreu na década de 80 do século passado, passou a também, na década de 90, a se orientar, né, por certos princípios, por certas formas, inclusive com mudanças na legislação da administração pública, a reforma do Estado que foi aprovada na década de 90, né? E isto, como nós vimos, inclusive, na semana passada, na semana passada não, né, porque foi feriado, mas nosso último encontro síncro, né, como isso, de alguma maneira, impõe algumas mudanças no próprio sentido da participação que até então vinha sendo desenvolvido e implementado muito a partir da emergência da sociedade civil no contexto de transição à democracia e de estabelecimento da redemocratização nos entes federados do Brasil, né, municípios, estados e da União. Então, é esse digamos, o escopo que nos interessa ressaltar aqui, né?
dando um prosseguimento à discussão sobre os sentidos da participação e sobre aquilo que nós vimos com o texto da Evelina Danilo, né? Sobre a questão de uma certa reflexão sobre os sentidos da participação, sobre aquilo que é denominado de confluência perversa, crise discursiva, porque o que está em jogo a partir de então, né, é uma nova forma de organização das relações Estado-sociedade civil, Estado-sociedade civil e mercado, né, e que estabelecem cada vez mais, inclusive esta é uma realidade atual, né, daquilo que a gente poderia denominar de uma relação parceirizada, ou seja, quando o Estado, ou melhor, né, os governos, tendo em conta que os governos, a partir dos executivos, é o braço executivo dos estados, né? Então, municípios, estados e governo federal passam cada vez mais a adotar políticas, especialmente as políticas sociais, que devem ser executadas em parceria com organizações civis ou organizações sem fins lucrativos, tudo aquilo que lá nos países centrais, especialmente na OCDE, passa a ser denominado de terceiro setor, né? Então, este conceito de terceiro setor, ele passa a ser adotado como algo, de certa forma, neutro, que com o primeiro setor e o segundo setor, ou seja, com o Estado e o mercado, passam a ser responsáveis pelo desenvolvimento e pela execução de políticas. Não pela definição, mas fundamentalmente pela execução de políticas, né? É essa a questão importante que que deve ser destacada quando a gente discute participação cidadã, participação social em políticas públicas, porque isso representa, né, uma mudança de contexto e uma mudança, digamos, daquela dinâmica onde categorias e conceitos como democracia, sociedade civil, cidadania, participação vinham até então, de certa maneira, sendo colocadas e dinamizando essas relações em grande parte, né? Lembrando que no caso brasileiro nós tínhamos recém saído do período autoritário e essas questões da democracia, da democracia participativa, da sociedade civil e da própria noção de cidadania ainda estavam, né, de certa forma, bastante influenciadas pela ação de movimentos sociais, pela ação de organizações sociais, enfim, ONGs, né, movimentos, ou seja, por uma série de formas de ação coletiva que faziam parte da realidade e que tentaram, bem ou mal, influenciar as decisões de políticas, decisões do Estado e dos governos brasileiros, né? Então, neste momento, esta pluralidade, né, passa a ser, digamos, de certa maneira, embaralhada na medida em que a reforma do Estado brasileiro, a partir de políticas neoliberais, né, passa a introduzir novas formas de relação e novas responsabilidades e novas categorias. Que no caso do Brasil, a gente vai poder ressaltar aqui, tiveram momentos bastante claros em termos de mudança de legislação e outras questões importantes, né? Então, nós tínhamos ficado, né, a partir do último encontro síncrono, eu pergunto aí ao Dari se tudo ok para a apresentação de hoje, e eu me dei conta aí nas anotações que possivelmente a Eugênia, né, não sei como é que tu vê isso, Eugênia, não sei se tu tinha ficado ou não de apresentar, mas enfim, a gente tem
se esse for o caso, a gente tem uma maneira de contemplar, né, essa questão. Mas, enfim, eu estou relembrando questões, até porque não tivemos semana passada um encontro síncrono, né? Eu estou relembrando questões e a gente pode passar aí para ti, Dari, para em seguida a gente trocar ideias e seguir adiante. Tá bom? Eu tenho que virar apresentador para poder botar Sim, eu vou. textinho difícil esse, hein? Tu és apresentador agora, e aí Tá no bom. sinal de mais ali tu pode fazer Deixa eu ver como é correr o que é esse aqui. arquivo. Nunca fiz esse aqui, peraí. Tá, já vi. Tá vendo? Sim, Estão está assistindo. aparecendo É que eu aqui. não consigo ver se vocês estão vendo alguma coisa. Então, boa noite aos colegas, às colegas. Minha tarefa, então, foi fazer o seminário hoje sobre o texto do Romão Neto, né? Depois descobri que o nome é José Veríssimo Romão Neto. O título já é quase uma tese, né? Participação, governança e legitimidade democrática. Paradigmas normativos e evidências empíricas dos processos de governança parceirizada no Brasil. O texto basicamente um resumo bem básico assim, primeiro ele trabalha com uma série de conceitos, né, sobre a legitimidade dessa governança para lá no fim ele apresentar como é que ela se aplica, como é que ela entra no Brasil, né, e explica um pouco sobre isso lá. Então, vamos lá. Então, assim, como ele comenta, né, que na teoria democrática contemporânea, a participação política é compreendida como sendo oposta à representação política. Ele fala que a representação é um fenômeno cultural e político deve ser entendido em perspectiva histórica. Aí ele comenta que as primeiras questões da participação surgiram na Inglaterra, né, com o conceito de atuar por alguém como seu agente autorizado. É interessante que tem a ver inclusive com a justificativa das ações do rei, né? Ela vai no Hobbes, no Leviatã, ele coloca, né, que a representação em termos de autorização faz com que o representante se vincule, a ação do representante seja vinculada à própria ação de quem o autoriza. E isso serve como uma justificativa que a ação do rei é a ação do povo que ele governa. Não sei, Luciano, se tu vai querer parar no meio para tentar. Eu não sei também quanto tempo eu tenho para fazer a apresentação. Se eu for muito rápido, tu me... Tá bom, Dari? Não, acho que aí tem uns 25, 30 minutos, Tá. né? Mas a minha sugestão, eu me Hum, esqueci de falar isso antes. hum, Eu acho que a primeira parte, ela é importante, mas ela toca em questões que, de certa forma, nós já vimos, né? tá. Teorias sobre a democracia e tal, princípios de Uhum. legitimação democrática, são importantes, mas eu diria que não é o fundamental para o tema de hoje, né? Bem. Mas, Tá, eu vou mas pulando aqui essa parte, então. Mas vou mais não, tu rápido. pode, se tu quiser destacar, mas eu acharia mais importante mais tempo na segunda parte que diz respeito a essa questão parcerizada mesmo, né? Tá bom. Então vou pulando algumas partes aqui. Eu acho que uma parte interessante é essa aqui, a questão da legitimidade democrática e a governança, como é que tu tem que ter critérios normativos para poder avaliar essa legitimidade, né? Aí tem uma parte que fala do Schmitt ali, que ele trabalha com esses critérios. Começa com Schatz, acho que é esse, que propõe dois critérios de avaliação
que seria o input e o output. Olha só, Dari, eu não estou vendo aqui os slides novos. Tu tá passando? Eu estava passando aqui, mas não mudou? Não mudou nada? Não. Putz, não sei. Não sei qual é que é. Para mim está passando aqui na minha tela. O pessoal tá vendo? Tá passando? Para mim não tá passando aqui. É que eu não estou. Era para estar passando. Ah, peraí. Deixa eu fazer de novo aqui, então. Já está aparecendo só essa tela aqui que eu estou mostrando, né? Tá. Deixa eu mudar o negócio aqui. Vamos de novo. Janela. Essa aqui. Tá. Agora sim. Vamos ver. Uhum. Ó, seminário. Uhum. Tá mudando, né? Ok, agora Tá, sim. tá bom. É que eu estava com a janela errada. Tá bom. Então, vamos direto aqui para a questão da governança pública e a legitimidade democrática. Como é que tu caracteriza, como é que tu avalia uma legitimidade democrática e a governança pública? Então, o Schmitt falou que precisavam critérios normativos para fazer isso. E ele, além de dizer, então, acho que é interessante isso, além de dizer que um regime democrático é ou não legítimo, tu tem que criar critérios onde tu avalia essa legitimidade. Acho que isso é uma questão importante. Então, esses critérios, os primeiros critérios surgiram com o Scharf, que é o input ou o output, né? O input é como o sistema recebe e responde às demandas do povo, né? Isso pode ser através do voto, pode ser através de outros processos de participação. Eu vou passar bem rápido, não vou aprofundar muito sobre isso. E o output é o que seria as políticas públicas decorrentes daquela demanda. Só que o Schmitt ele propõe um critério a mais. Ele chama de Frau-Put Legitimacy, o que na verdade, é o processo de governança. Como é que tu trabalha a partir do momento do input e como é que tu faz esse debate, essa construção para gerar o output, que no meio disso teria um outro critério normativo que deveria ser avaliado, que ele dá esse nome. Aqui uma tabelinha que mostra como é que cada visão, como é que a perspectiva enxerga esses três critérios. Tá? Também não sei se eu preciso aprofundar nisso, mas está ali no texto também. Depois posso até deixar a apresentação para colegas olharem. E daí nós começamos a entrar um pouco no que estava falando o Luciano, que é como é que tu garante a legitimidade do processo de governança, que é o Frogput. Como é que tu, então, leva os conflitos inerentes, tu tem que cuidar nesse processo, uma preocupação que o Schmitt coloca, e que está ali no artigo, é que tu não pode levar os processos inerentes que tem no processo de input para dentro do processo de governança intermediário. Ou vamos chamar de processo de governança, que fica mais fácil, porque essa palavra em inglês, descobri a pronúncia dela ainda correta. Então, o que significa isso? Que no processo de gestão, na criação, nas políticas públicas, é complicado quando tu coloca, por exemplo, um processo de votação, ou uma participação muito excessiva, ou muito nesse processo, que tu pode criar uma dificuldade na saída ou no output da política pública. Então, esse é mas, ao mesmo tempo, tu não ter nada, tu pode dificultar a legitimidade ou ser reconhecido como um processo legítimo e democrático. A resposta para aquela questão, então, a resposta construtivista foi a teoria do planejamento comunicativo, onde eles colocam
que o processo, o poder de fazer a política, ele não está numa instituição particular da sociedade. Né? Então, precisa que haja um processo de debate e, através desse debate, dessa construção, tu vai poder definir, então, uma política pública para o povo, para um processo democrático. E também admite que os conflitos nunca cessam na sociedade, mas afirma que pode ser temporariamente suspenso por intermédio de acordos momentâneos e contratos instáveis. Tudo isso tem a ver com o processo de governança, então. Então, chegamos lá no que o Luciano estava colocando. Em 1961, então, o HUD cria um novo paradigma, ele chama de nova administração pública, o New Public Management, NPM. Isso é bem tem a ver com o processo ali muito forte da questão neoliberal. Vocês vão ver aqui quais são os elementos centrais, então, desse novo paradigma. Primeiro, a atenção às lições do gerenciamento do setor privado. Um gerenciamento mangas e camisa, não como extensão da especialização. Eu, sinceramente, não entendi o que significa isso, mas então fico devendo para vocês aí, se vocês me perguntarem especificamente sobre isso, porque no texto, no artigo, ele usa esse termo, assim, não consegui entender o que significa. As organizações públicas pautadas pela concorrência, para que a implementação das políticas fosse distanciada dos tomadores de decisão políticas. Tá? Isso tem a ver com aquela crítica de combater o patrimonialismo. Tá? Depois, estímulo de liderança empresarial nas organizações públicas. A ênfase nos mecanismos de controle e avaliação dos inputs e outputs, bem como gestão e auditoria de performance dos empregados. A desagregação dos serviços públicos na sua unidade mais elementar com foco em seus custos de gestão. E o incremento do uso de mercados, competição e contratualização para alocação e entrega de serviços públicos. Bem, isso aqui dá para ver bem que é uma visão bem, para mim, né, neoliberal. Né? Essa questão de tu aplicar a visão do gerenciamento do setor privado no setor público, sem um devido filtro, uma avaliação de se realmente aquele método, aquela forma, funciona e vai entregar realmente uma política pública de qualidade. Mas esses são os elementos centrais e que virou uma onda na época da década de 90 e que vai impactar aí para o mundo afora e tal. Na sequência do NPM surgiu então que seria uma crítica, mas não muito uma visão alternativa, digamos assim, que é a New Public Governance, NPG, ou Nova Governança Pública. É um novo paradigma conceitual. É que ele tenta incluir dentro daquela concepção que a gente viu antes a questão da teoria de redes. Então, vendo que o Estado é plural quando tem vários atores múltiplos que contribuem para a entrega de serviços públicos. Né? Se vocês perceberem lá, tem uma questão lá podemos voltar aqui. Se vocês olharem que no NPM tem um lado meio hierárquico, assim, que a visão vem meio... é o líder, tem um controle hierárquico, tem um pouquinho autocrático. Aqui tenta ser um pouco mais democrático, um pouco mais participativo, digamos assim. Então, ele coloca assim, então, o Estado plural, onde os atores múltiplos contribuem para a entrega de serviços públicos, um Estado pluralista, que é aquele onde múltiplos processos conformam essas diversas etapas do ciclo de políticas públicas, e esse Estado ocupa-se dos ambientes institucionais e das pressões externas para possibilitar a implementação das políticas públicas. Como consequência dessas duas formas de pluralidade, o foco da NPG se coloca sobre as relações interorganizacionais e sobre a governança de processos. Aqui dá para tentar destrinchar um pouco mais, né?
a gente pensar que tem várias instituições, grupos de interesse, organizações não governamentais, instituições públicas, que elas agiriam, constituiriam de uma forma independente, visando um serviço público, a saúde ou a educação, certo? E as várias formas, os vários processos que colocam isso, teria vários processos que levariam a essas políticas públicas, né? Então, tanto no processo de construção da política, de planejamento da política, de aplicação da política, tudo isso teria uma participação de vários atores sociais, e caberia ao Estado, em vez de planejar ou pensar, apenas ficar pressionando externamente e fiscalizando externamente que essas políticas públicas planejadas e pensadas e aplicadas por aqueles atores múltiplos estão sendo efetivos, né? Então, essa nova governança tenta pensar como organizar esse processo entre esses vários atores que participariam, então, da construção e da implementação das políticas. Aí ele coloca ali no artigo que essa NPG traria novas questões, né? Que seriam necessárias fazer o debate, que depois iam gerar uma política sobre isso, uma normatização, uma legislação sobre isso. Qual seria a unidade básica de análise para investigar a implementação da política? Quais são as habilidades necessárias para uma boa performance relacional entre os vários agentes? Como avaliar a sustentabilidade, a accountability e a performance de sistemas públicos naturalmente abertos, tantas redes que trabalhariam ou atuando na educação, atuando na saúde, na construção de políticas de cultura. Como é que tu pode avaliar a sustentabilidade se essa política, com esses atores, dessa forma, ela se sustenta no tempo e no local onde ela tem que ser aplicada, né? A accountability tem a ver com transparência, com a efetiva utilização do orçamento colocado. E a performance é mais do processo mesmo da efetividade da política. Qual a natureza da accountability em sistemas pluralistas e fragmentados? Aqui é uma dúvida, mas como é que tu faz para garantir a devida aplicação e a devida transparência se tu tem um sistema que é plural, é fragmentado, que é interconectado, que deveria atuar, certo? E que valores devem sustentar a implementação dessas políticas públicas em sistemas complexos? E qual seria a melhor arquitetura organizacional para a entrega de serviços em um Estado plural? Então, pode ver que são questões, todas elas bastante difíceis e complexas para a construção de uma política nesse sentido. Na NPG, a representação política e a participação direta, tidas como essenciais para a legitimidade do regime democrático, são deslocadas e percebidas como parte de um processo de governança amplo e complexo, que ocorre em rede de maneira fragmentada. Então, isso aqui é uma informação dele ali que ele coloca. Eu acho que é um conceito interessante para a gente avaliar, porque no momento que a participação direta ela tem, para mim, né, que ocorre em rede de maneira fragmentada, ela acaba perdendo muito foco da política em si, né? E a própria representação também perde o foco e a efetividade do processo. Depois eu posso até
colocar um pouco mais sobre isso, porque eu não sou meio crítico a esse negócio, mas então, os exemplos que eu tenho não são muito bons, mas vamos adiante. Então, a governança pública parcerizada e a legitimidade... isso o que é? Aquele número ali, não sei o que parece ali. É que eu peguei o título de dentro do artigo e deve ter vindo já sei, é da nota de rodapé do artigo. Então, o termo de parceria, hoje, ele cobre um contínuo multidimensional de amplos conceitos e práticas, certo? Então, na verdade, eu copiei algumas frases do artigo. Eu acho que, sinceramente, acho que o artigo usa um certo palavreado que não precisaria tanta ser dessa forma. Mas o que quer dizer que hoje tu chama de parceria um monte de coisa que talvez um tempo atrás não chamasse de parceria. Hoje a gente tem as OCIPs, as OS, mas tem outras coisas também que acabam se transformando em parceria. E isso mais adiante vai ter até uma crítica em relação a isso. Nesse cenário, o termo parcerias público-privadas, então, se refere a ferramentas de gestão de contratos entre o público e o privado. Então, é uma forma de gestão ou de planejamento de gestão que tu tem entre o público e o privado. A gente tem que, para fazer um paralelo, se fosse tudo público, né? Então todo o processo de gestão da aplicação da política ele passaria por instituições públicas sem nenhuma discussão em relação. Mas hoje nós temos assim, tem unidades de saúde que são gerenciadas por organizações de saúde privada. Então é bem para a gente, esse pessoal que consegue compreender bem esse conceito. Então o conceito é esse conceito contemporâneo, né, da parceria para a entrega de serviços emergiu nos anos 80 e 90 como um cânone da ordem pública e da iniciativa privada, que foi bem contemporâneo com o desenvolvimento da política neoliberal, né, do thatcherismo na Inglaterra e do reaganismo nos Estados Unidos. Certo? Então, é uma forma de aplicar o pensamento neoliberal na gestão pública ou na administração pública. Então, desde essa década, em 90, o papel das organizações do terceiro setor vem crescendo no mundo afora. Né? Fundamentalmente por intermédio da contratualização de resultados entre essas organizações e os diversos governos. Então, ele apresenta alguns exemplos ali de outros países. Então, a atração por essa contratualização deve-se a diversos fatores, como uma tentativa de contenção de custos, então, uma crítica que o Estado é muito grande, que gasta muito e tal. Então, como para conter esses custos, tu contrata uma organização privada que vai fazer a gestão daquela parte. Uma atenção específica à capacidade dessas organizações em promover capital social e comunitário. Então, uma percepção que essas organizações teriam mais capacidade, principalmente as ONGs, de organizar localmente e de criar capital social em relação a essa comunidade. E a assunção da tese da NPM de que esse tipo de parceria incrementa a eficiência e a efetividade dos serviços públicos. Né? É uma tese, né? Porque, na verdade, não é muito comprovado, mas tem vários exemplos aí que não são exemplos contrários a essa percepção ou essa tese de que o privado é mais eficiente ou mais efetivo em serviço público. Tá? Bem, aí já tem algumas críticas às parcerias, né? Essas parcerias público-privadas, né? As críticas, a primeira crítica é que, na verdade,
essa relação ela demonstra uma crise de legitimidade para o setor público como provedor de serviços de bem-estar social. Acho que é uma crise que tem essa crítica que ele coloca ali, é uma crítica bem, um significado bem profundo, né? Significaria que o Estado ou o regime democrático está abrindo mão de uma parte da sua legitimidade para ou que não se sente legítimo para operar o serviço público, é uma coisa bem. A outra questão é que o elevado volume de transferência de grana na rebota provisão desse serviço acabou gerando um problema de conceituação do que é realmente essas organizações. E acabou surgindo sob os mais diversos rótulos e acabou que não tem. Então, a gente vê assim, muitos exemplos disso. Hoje até tem os CIPs, entidades sem fins lucrativos, OSs, mas, na verdade, por baixo desses rótulos tem coisas dos mais diversos, tem coisas sérias que fazem bons serviços, né? Mas tem muita coisa que, se dependendo através de outro tipo de filtro de governança, elas não trabalhariam para o Estado. Né? Isso tem a ver com o repasse que tem de grana, de quantidade de serviço que tem. Outra crítica é a consequência do estabelecimento de contratos que regulam. Então, tem a ver com a crítica anterior, né? Quando tu coloca que a questão da competição e tu remunera os outputs em relação à produtividade, tu acaba fazendo que surjam essas organizações híbridas e indeterminadas que não têm, acabam não sendo uma coisa legal no processo da governança. E, por fim, essas organizações acabam desenvolvendo vieses de grandes organizações, sociedades pós-industriais, deixando pouco espaço para a democracia e para a influência dos cidadãos. Então, essas unidades básicas de saúde que são gerenciadas por empresas privadas, elas têm pouca entrada de participação comunitária. Né? E muitas dessas parcerias são feitas por empresas que têm parcerias em vários municípios, em estados, são grandes, chegam a ser grandes empresas de parceria, né? E que acaba dificultando, então, a participação efetiva da comunidade, que seria uma das vantagens previstas lá na NPG, NPM, que teria uma criação do capital social. Na verdade, como vira um processo empresarial, acaba afastando e dificultando essa participação. Então, no Brasil, houve a reforma do Estado, o Luciano comentou, que começou lá nos idos de 1995, né? Durante o governo Fernando Henrique Cardoso, primeiro governo Fernando Henrique Cardoso, então muito baseado naquela visão da NPM, NPG. Eles pressupunham ali, então, a publicização das políticas públicas por intermédio da contratualização de resultados entre o Estado e a sociedade civil. Tá? E, a partir de 98, essa reforma acaba se efetivando com a criação das organizações não governamentais, com a possibilidade que o Estado selecionasse, então, organizações não governamentais, transformasse elas ou qualificasse elas como organizações sociais, estabelecesse com ela contratos de gestão, onde lá vai estar escrito quais as metas que ela tem que fazer, quanto que o Estado vai passar para ela de grana para fazer isso. Seriam, então, essas políticas públicas executadas por entidades privadas sem fins lucrativos.
grandes instrumentos legais que normatizam esse processo são a lei dos convênios, né? A lei das OCIP, hoje, né, no Brasil, a lei das OCIP, e também das organizações sociais. Tá? E essas leis podem ser classificadas como aspectos do jogo democrático que visam a regulamentação das relações entre a administração pública e esse chamado terceiro setor, tanto no desenvolvimento das políticas quanto na oferta dos serviços públicos previstos, então, nessa contratualização. O impacto das teses da NPM vem com quem propõe, então, é o Bresser Pereira, que era ministro do Fernando Henrique Cardoso, em 95. Então, eu destaquei aqui duas teses dele que eu achei interessantes para a gente avaliar aqui. Primeiro, tem o diagnóstico, no qual ele baseia a sua proposta e o prognóstico que ele tem em relação a essa reforma. Então, no diagnóstico, ele diz o seguinte: a experiência militar teria inchado a administração direta com desqualificados e demasiadas contratações. Então, o Estado é muito grande, porque os militares aprofundaram o patrimonialismo, acabaram criando muitas instituições, então o Estado estava muito inchado. O Brasil atravessava, na época, uma crise fiscal, uma elevada dívida externa e uma experiência recente de hiperinflação. Não haveria um modelo macroeconômico que estimulasse a produção nacional. Isso aqui, ele pode não ter enxergado. Se eu tivesse um lugar dele, teria visto, mas deixa para lá. Isso aí também é uma discussão que teria de uns economistas juntos aqui para a gente fazer. Mas na visão dele era esse. E o quarto diagnóstico: a democracia, a respeito de ser reconquistada, deveria ser qualificada. Então, ele entende que a reforma do Estado é uma forma de qualificar e garantir o direito republicano da sociedade. Lembrando que republicano, república, vem da coisa pública, res pública, né? Entender isso. Controle da... e o prognóstico dele é que, com essa reforma do Estado que ele estava fazendo, haveria um fortalecimento de um núcleo central do governo, tá? Então, que seria a presidência da República, ministros, STF, legislativo, expoentes do legislativo, que emanariam as principais diretrizes políticas para a administração, certo? O segundo seria que haveria a identificação de atividades exclusivas de Estado. Você vê que essa conversa não é nova, é velha pra caramba. Como segurança e defesa, fiscalização, justiça, planejamento, fazenda, essas que seriam executadas por atores estatais, ou seja, servidores públicos de administração pública direta, em carreiras fortalecidas dentro da estrutura do Estado e racionalmente selecionados. Tu vê que não tem saúde, não tem educação, a segurança e defesa estão lá, né? Dá porrada nos pobres que ficam reclamando, está lá, mas... Terceiro prognóstico é a privatização das atividades econômicas que visam ao lucro, como exceção daquelas de interesse nacional como o petróleo, mas no fim acabou abrindo o setor de petróleo também, uma vez que a racionalidade do Estado não é o lucro e essa atividade de interesse público ser melhor agilizadas para o mercado, como o caso da telefonia, por exemplo. Eu não vou comentar sobre isso. E foi o prognóstico final, seria que a contratualização das políticas públicas com atores não estatais das atividades não exclusivas do Estado: saúde, educação, cultura, ciência e tecnologia. Então, ele enxerga que essas atividades não são exclusivas do Estado. Certo? E que eu até concordo, mas que de uma parte do Estado deveria ser feito de forma direta. Tá bom, esse é a avaliação do que justificou a reforma do Estado. Ele fala, então, que ele chama a atenção para o fato que a concepção de que a sociedade civil
é o agente de transformação do Estado, embalou intelectuais durante as lutas contra o autoritarismo na América Latina e alicerçou a aliança entre intelectuais e diversos atores sociais, como movimentos sociais, organizações não governamentais, sindicatos e associações de trabalhadores, profissionais, liberais e empresários. Ele fala isso porque ele entende que a reforma do Estado, da forma como ele pensa, vai fortalecer a sociedade civil. Então, ele se justifica que esse fortalecimento já era presente e importante na luta contra o autoritarismo. Então, a partir daí, ele precisava ser fortalecido, a sociedade civil precisava ser fortalecida, e a reforma do Estado, com aqueles diagnósticos, aquele prognóstico, faria isso. Bom, aí a frase que está escrita lá, dessa forma, a economia, que era central para Hegel e Marx no conceito de sociedade civil, fica dele excluída. A sociedade civil, né, fica definida restritiva e normativamente, vai controlar de um lado a economia, ou o mercado, e do outro o Estado. Então, ele enxerga a sociedade civil como um terceiro setor que controlaria o Estado de um lado e o mercado do outro. Tá? A transformação do mundo não será mais realizada pelas elites aristocráticas iluminadas controlando o Estado, como querem os conservadores clássicos, nem por um mercado autorregulado, como quer a nova direita neoliberal, nem por um proletariado revolucionário, como queriam Marx e Engels, nem por uma burocracia estatal, como pretenderam seus seguidores, mas por associações voluntárias e movimentos sociais independentes do Estado e do mercado. De novo, essa concepção de que a sociedade civil tinha que ser valorizada, e ela seria valorizada a partir da contratualização, né, de atividades que ele entende que não são exclusivas do Estado. Então, voltando de novo, né, no Brasil surge a questão da parcerização como um processo de gestão, com as leis, aquela que eu comentei antes, né, da OCIP, da Organização Civil, 98, 99, depois surgiria a lei de convênios também. Tem, no artigo ele fala, usa um exemplo ali, que em 2014 foi transferido 43 milhões para associações sem fins lucrativos, só que naquele orçamento que ele bota ali, eu botei aqui embaixo, ele mistura partidos, sistema S, sindicatos, e não é bem essa concepção. O autor do artigo não é bem a concepção que tem lá do partido político, não é bem, a sociedade civil, então não sei se seria correto de colocar nesse orçamento. Mas é só um exemplo de quanto dinheiro foi repassado em 2014. E nas reflexões finais aí do artigo, ele coloca o seguinte, assim, que ele percebe na compreensão do Bresser, né, que ele relaciona mais democracias e valores republicanos com esse processo aí de parceria. E isso seria o output, o objetivo final, a política de uma estratégia de uma governança baseada nesse tipo de governança. Seria significando assim que essas parcerias público-privadas, esses convênios, organizações sociais levariam a uma sociedade mais democrática, com valores mais republicanos. Acho que é uma visão meio ingênua lá, né, que o Bresser Pereira tinha lá, mas tudo bem. Por último, assim, tem mais algumas questões que ele coloca que teria que haver uma investigação mais profunda, né? Primeiro, se realmente esses atores não estatais causam alguma diferença nas políticas públicas, e a necessidade de uma investigação dessas contratualizações e seus impactos reais aí para poder ter uma clareza se realmente o que o Bresser pensava
tem que ver que esse artigo também ele é de 2015, né? Então já faz 7 anos que ele fala sobre isso. Nós estamos em outro momento. Então, encerro aqui. Obrigado aí pela atenção. Muito bem, Dali. Muito boa a tua apresentação a partir de um estudo, né, que dominou as questões principais do artigo e conseguiu fazer uma exposição bem sintética e objetiva sobre as questões principais trazidas aí. Tem algumas coisas assim que ele, da concepção do Bresser, que ele aprofunda mais, né? Mas eu achei que talvez ficasse meio difícil demais para explicar na reunião. É um artigo bem árido de leitura. Exatamente. É denso, árido, né? Mas bem, ajuda, o importante é selecionar as questões Eu só principais. acho que ele não precisava ter gastado tanto tempo na primeira parte ali, né? Que explica ele aprofunda bastante a construção da concepção da legitimidade democrática para chegar depois na aplicação do Bresser e tal. Mas isso é também então aí ele joga um monte de conceitos e coisas que tu tem que se esforçar para ir passando por eles para até chegar lá. Mas é isso. Aberto aí. Como é um trabalho que foi apresentado num congresso, né? Então essas questões mais densas e teóricas sobre a questão da democracia e tal, talvez tivesse sido uma exigência, mas realmente não precisava para abordar essa mudança, né, de paradigma, essa adoção da New Public Management, né? Não realmente é possível abordar essa questão sem trazer tantas questões como foi o caso da primeira parte. Mas por outro lado, assim, para quem se interessar e quiser aprofundar um pouco, é significativo, e até para os nossos objetivos aqui de colocar estas mudanças, né, no centro da discussão sobre participação, cidadania, né, enfim, é interessante, porque o que é trazido como reflexão sobre a realidade brasileira, que não foi só brasileira, mas interessa para nós principalmente isso, né? Foi essa alteração do próprio Estado brasileiro e a adoção, né, de uma concepção que foi muito forte, ainda hoje é muito forte. Eu acho que a visão neoliberal ela é hegemônica, assim como e pela hegemonia desta visão, não à toa é de cada vez mais uma democracia restrita, né, elitista, porque essa visão ela tem dificuldades de lidar com uma sociedade mais mobilizada, mais consciente dos seus direitos, enfim, que exige uma participação maior. Né? Essa é a contradição entre o que o Bresser previa, né, prognosticava, o prognóstico, de que ele achava que haveria uma ampliação dos valores da democracia e do respeito republicano nessas participações, nessas parcerias, que na verdade isso não aconteceu, né? Pelo contrário, a gente tem alguns exemplos bem negativos aí, né? Do trato do dinheiro público, de valores republicanos por organizações desse tipo. Então, acho que eu achei que ele foi... Até eu não sei se tu, mas o Bresser fez autocrítica em relação ao projeto social liberal, que na verdade chamar terceira via foi neoliberal, né? E hoje está defendendo o que ele denomina de neodesenvolvimentismo, né? Em alternativa ao neoliberalismo. Mas eu não conheço até hoje alguma autocrítica, acho que provavelmente não tenha feito,
em relação a essa questão da reforma do Estado, né? Porque ele foi beber diretamente lá na Inglaterra, né? A reforma que a Thatcher tinha iniciado lá. Isso tem entrevistas dele e tal, que mostram como antes do Fernando Henrique Cardoso assumir, e logo depois, ele viajou para a Inglaterra para conhecer melhor, na prática, essas profundas reformas do Estado de bem-estar social que estavam acontecendo lá na Inglaterra, e trouxe para cá isso, né? E até onde eu conheço, espero não ser injusto, a autocrítica dele é em relação ao papel do Estado na questão do desenvolvimento econômico do país, O que eu mas vi não dele a é isso aí reforma do Estado, né? isso, ele fez uma autocrítica no sentido de que a necessidade do Estado ter um nível de gestão, de apontamento mais efetivo e de participação efetiva em algumas áreas do que ele pressupunha lá atrás. Lá ele deixou muito claro, ó, o que sobrou para nós é que a segurança, a defesa, né? Ali ele agora já não tem mais essa perspectiva tão extremista, digamos assim, né? Do neoliberalismo, como ele coloca. Mas é isso, assim, que precisaria que o Estado demandasse, operasse em áreas da economia como forma de desenvolver o país, que só ficar esperando que os outros vão fazer não funciona. Sim, seria uma diferença em relação àquele período, quando o Malan praticamente declarava que a melhor política industrial é não ter política, né? Deixar o mercado se desenvolver por si mesmo e tal, né? Mas, enfim, pelo menos ele está se posicionando, ele é um intelectual, professor aposentado da Fundação Getúlio Vargas e tal, e tem publicado bastante coisa defendendo o que ele denomina de neodesenvolvimentismo, né? Dialogando aí com as correntes desenvolvimentistas que vêm desde lá da CEPAL e tal, né? Mas, o fato é que isso serviu muito para demonizar o Estado, né? E meio que glorificar o mercado e meio que... Tu lembra da propaganda do Collor, aquela do elefante, né? Pois é, mas é complicado essa questão de... Porque isso trouxe uma nova, digamos, corrente, né? Impulsionadora e defensora de uma nova ideia de sociedade civil, cidadania, né? Que deveria, digamos, ser parceira na execução de políticas, né? Por várias maneiras, seja por OCIPs, OSs, ONGs, né? Ou por meio da privatização de áreas políticas e tal, algo que vem acontecendo com muita intensidade, inclusive aqui no nosso estado e também em Porto Alegre, né? Parece que Porto Alegre assim, descobriu as parcerias público-privadas, a privatização, enfim, a entrega de questões pro meio que assumindo assim uma incompetência para fazer gestões, seja da política urbana, seja, né, de políticas públicas. Se fosse só baseado em assumir uma incompetência, eu acho que eles assumiram outra coisa, mas deixa assim. Está sendo gravado, né? Não posso falar. Pois é, mas realmente é complicado. Eu tenho tido até umas experiências aí, por meio de grupos, de colegas e tal, propondo políticas urbanas e tal, e a experiência com relação à gestão atual do Estado e da Prefeitura revela bem esse aspecto da participação, que é quase a impossibilidade de dialogar com aqueles representantes que foram eleitos politicamente para representar a gestão do Estado, né? Nós estamos sendo direcionados a tentar convencer aqueles que foram contratados pelo Estado para elaborar políticas que serão executadas por meio de empresas privadas, né?
o que é uma terceirização da cidadania. Né? Não, As dificuldades de exercer o controle social, a ideia tu de perde, cidadania, de perde movimento. completamente a capacidade de exercer uma pressão em cima de como a política está sendo pensada, quiçá implementada. Exatamente. Então, Isso está muito forte na área das políticas urbanas e outras políticas também, né? Sim, para não ficar também que o pessoal vai achar que eu sou um. Tem algumas coisas que até dá para tu, mas teria que haver um processo melhor de capacitar o cidadão para uma fiscalização e de um acompanhamento do processo e ter um espaço de ouvidoria, um espaço que escutasse essa avaliação, mas nem isso não é pensar, não tem. Isso aí, sabe? Nós vamos te entregar. É um retorno antes tu tinha uma estrutura patrimonialista e que hierárquica, autoritária, que chegava e entregava um produto. Isso aqui é a saúde que eu tenho para te dar. Certo? Agora, embalado com um discurso neoliberal de participação, não sei o quê, de parceria e tal, é a mesma coisa. Esse é o produto que eu vou te entregar, tu não pode reclamar e tal, porque senão tu tá lá questionando. É uma coisa muito... Só que isso ocasiona uma mudança grande nos mecanismos de accountability, controle social, participação, quer dizer, isso tudo que tu apresentou, no caso brasileiro, a partir da década de 90, também foi entendido como uma forma de participação cidadã. Vejam aquilo que a Danilo está falando de confluência perversa, crise discursiva, é isso que ela quer se referir, né? Porque toda essa concepção que vem pela NPM, né? A nova administração pública, New Public Management, eu acho que até que no início eu meio que me confundi um pouco ali, porque a ideia de NPG, da governança, ela tem similaridades, mas a ideia de governança, ela, embora tenha surgido com a questão da ideia da empresa, da firma, né? Surgiu até na área privada e tal, mas ela adquiriu uma polissemia e uma multiplicidade de sentidos, onde alguns até são interessantes. Pensar em governança democrática, pluralismo e tal. Eu acho que tem mais a ver com a apropriação de um termo por uma... Sabe, tu usa uma linguagem, é quase... Quem leu 1984, é quase uma nova língua, assim. Então, se apropria de um termo bonito que é para poder justificar uma política que não, na verdade, não é tão... Então, governança, olha que coisa, não é, sabe? Tu tem o que eu meio quero que dizer embrulhar é... o mesmo com um papel brilhante e tal, mas essa impressão que eu fiquei, porque ali no artigo ele fala que assim, mas a NPG ela traz a questão das redes, da visão plural, pluralista e tal. Mas administrar em rede é administrar. Não é uma... Não estou fugindo certo? Tu pode administrar em rede, administrar de várias formas os sistemas. Então, é administração. Então, porque aí é nova governança. Sabe? Claro. Para mim, parece tu querer embrulhar uma coisa que tu já... com um papel brilhoso que é para ficar mais bonitinho. A gente conhece casos concretos, né, experiência, até em Porto Alegre, dessa questão da governança e tal, mas o que eu quis dizer, o que eu quero dizer, acho que pode ser interessante que pegar o debate mundial, né, sobre a polissemia do termo governança, até tem vertentes que interpretam como algo que é democrático, pode ser democrático, pluralista, em rede, etc. Ou seja, tem muitas vertentes da ideia de governança, mas o fato concreto é que uma grande parte, na prática, está vinculada a essa concepção que, de alguma maneira, faz ponte com a NPM, né? A New Public Management, né?
essa da nova administração pública que é muito forte no sentido de adotar princípios, enfim, né, que em última instância são de uma forma e uma apropriação, né, privada de gestão pública e tal, né? Não que a eficiência, a eficácia na execução de políticas não tenham que ser melhoradas, não, enfim, acho muito importante deixar claro isso, né? Não se trata de defender políticas, enfim, métodos de gestão e tal, que são ineficientes e têm problemas seríssimos, né? Enfim, de insatisfação nesse sentido. Mas isso não significa necessariamente que esta nova forma, que é muito funcional ao modelo neoliberal, né, seja algo que amplie a democracia, que amplie a eficiência e o próprio acesso a políticas públicas, né? Porque, por exemplo, nas áreas sociais, quer dizer, o que a gente vê é que as classes populares, mais de baixa renda, né, elas são obrigadas a executar políticas se quiserem ter acesso a essas políticas, né? Quando isso não se dá para outras camadas sociais, enfim, né? Então é realmente complicado no que diz respeito à acessibilidade, ou seja, à universalidade de acesso e a própria questão da eficiência e eficácia na acessibilidade do acesso, na universalidade do acesso, melhor dizendo. Então isso é realmente uma questão que ela também é apresentada como uma forma de participação, né? Como se a execução por meio da terceirização, onde, né, setores, organizações comunitárias, etc., assumindo a execução, fosse uma maneira de participação cidadã. Isso é um outro conceito de um certo caráter neoliberal sobre o que seria a participação cidadã, sobre o que seria a democracia, sobre o que seria a sociedade civil, né? Que, enfim, está em jogo não só mundial, mas que, no nosso caso brasileiro, ela faz parte desta confluência, pelo menos desde a década de 90. Né? E isso a gente vê, isso no dia a dia, enfim. Como a Dagnino fala, isso por vezes nem é percebido na prática de organizações comunitárias, sociais, movimentos e etc. Né? Porque o sentido é diferente. Né? Então, essa é uma questão importante, porque sempre nos leva a esta polissemia, a esta diferença de significados, quer dizer, né? Que de alguma maneira responde a projetos. Como eu disse, não projetos políticos partidários, no estrito senso, mas a projetos de sociedade. Projetos que são fundamentalmente políticos, porque não há projetos de sociedade sem ser políticos em última instância, né? Deixando claro que isso não se limita ao sistema político estrito sensu. Ou seja, são visões de mundo, visões de sociedade que estão em jogo e que diz respeito ao papel, né, do Estado como ente público, do mercado, da sociedade civil, enfim, todas essas questões que estão sempre em disputa e adquirem significados diferentes nesse sentido. Então é importante que numa disciplina como essa a gente possa discutir sobre isso, né? Não para chegar a verdades, porque as opiniões são diferentes e podem ser diferentes, e até devem ser diferentes, mas no mínimo para a gente ter em conta, né, que quando nós falamos em democracia, participação, sociedade civil, cidadania, isso não tem um significado unívoco, único, né? Não estamos aqui numa ciência exata, o que a gente, né,
tem uma disputa de significados, visões diferentes, né? Onde, para um determinado projeto, esta questão, digamos, que foi, enfim, que está sendo trazida aqui, ela significa, né, isso, e diferente para outras concepções. Então, é importante que a gente tenha em conta isso do ponto de vista acadêmico, da pesquisa acadêmica e da própria inserção da universidade, que deve ser pluralista, é claro, nessas questões mais importantes e relevantes sobre a vida do país, né? Então, gente, sobre essas questões e aquilo que foi, e a partir daquilo que foi apresentado pelo Dari, eu pergunto se foi, digamos, entendido, apesar da sua aridez, da sua densidade e complexidade, principalmente a partir do texto, né? Mas este é um momento aqui para a gente ou esclarecer, ou trocar ideias, sempre nesse sentido, enfim, pluralista, mas ao mesmo tempo crítico, né? Porque não cabe ao mundo acadêmico ficar endossando questões. Depende. É uma questão de desenvolvimento de um pensamento crítico. Então, pergunto, pessoal, se conseguiram ler, se leram, e a partir do que o Dari apresentou e das questões que colocamos até agora, vocês gostariam de fazer ponderações ou fazer perguntas, né? E aí, gente? Bom, então, Dari, poderia algumas coisas mais finais aí para a gente destacar daqui do que foi tratado? Não, acho que acho que é interessante ler aquela parte do qual era o diagnóstico, o prognóstico que o Besser tinha, né? A parte ali, depois também tem um embasamento teórico que ele e pensar no que ele acertou, no que ele errou naquele prognóstico. Pessoalmente, acho que ele tinha, em algumas coisas, uma certa ingenuidade, assim, não sei se seria esse o termo correto, mas assim, esse é o problema de uma política quando tu vai implementar. Tu acha ou tu pressupõe que tu vai ter um output X, para usar os termos Só que, às vezes, como tu está mexendo com seres humanos, sociedade complexa, às vezes aquele output não é bem o X. Tá? Então, essa visão de que tu tem uma parceria público-privada, ela seria melhor do ponto de vista republicano, né? Do controle republicano do uso do orçamento público, é uma visão ingênua. E aí nós temos dezenas de exemplos, né? Dois ou três, como é que é, problemas que aparecem com prefeituras, com Estado, de participação, onde houve uma malversação do dinheiro. Tá? Uma parte um pouco. Outra coisa é a entrada das empresas, né? Porque agora essas parcerias são empresas, mega empresas, na área da educação, na área da saúde, que atuam em diversos lugares do Brasil. Né? E qual o motivo dessas empresas? O motivo de toda empresa é conseguir lucro. Então, se eu estou pagando 1 milhão para gerir por mês para uma empresa que precisa de lucro para gerir uma UBS, será que se eu fizesse direto eu não gastaria 700 mil? Será que eu não teria, né? E o efeito? Não, né? Porque você tem que tirar o lucro de algum lugar. De onde ele vai tirar o lucro? Da má manutenção, da precarização dos trabalhadores, né? Pagando maus salários,
fazendo muita hora extra, não dando as condições de trabalho necessárias. Tá? É isso. É daí que ele vai tirar a grana, porque vai em um valor fixo para ele e ele tem que aplicar aquele valor. Então, o que sobra para ele? Então, eu não consigo enxergar assim, tanta gente boa, com voluntário, que vai demandar tempo para ficar gerindo o negócio sem ter um retorno. Então, essa visão, então, para esse tipo de coisa, eu acho, na área da educação, na área da saúde, eu vejo muito problemático, muito problemático. É diferente, por exemplo, na gestão, que talvez na gestão de infraestrutura, por exemplo, certo? Que a gente tem muito agora as parcerias da iluminação pública, por exemplo, certo? Ter ali como o efeito para o cidadão é tu ter uma boa iluminação. Se tu tem a boa iluminação, o problema da saúde é o seguinte, assim, se o trabalhador é precarizado, o cara que presta saúde, o médico, o técnico, enfermagem, o efeito é direto na pessoa, né? A educação, mesma coisa, né? Então acho que precisaria ter uma reavaliação aí dessas questões. Um exemplo bem concreto assim que nós estamos vivendo agora, que eu citei anteriormente, explicar um pouquinho melhor, por exemplo, essa questão da chamada revitalização do Cais Mauá aqui do estado, né, que é o porto aqui de Porto Alegre, que, enfim, foi um berço da cidade e tal, e com a sua desativação, houve uma decisão em 2010 do governo do estado, porque a área do porto era da União junto com o estado, né? Mas, enfim, o estado conseguiu retomar a área e foi decidido pelo governo do estado revitalizar a área por meio de privatização, né? E, enfim, a empresa privada que ganhou lá em 2010 a licitação, enfim, teria muito para falar da licitação, não é o caso, mas era um consórcio, assim, no mínimo, muito questionável, não executou nada em 10 anos, e tudo aquilo que foi denunciado, inclusive pelo Tribunal de Contas do Estado, etc., e nós, muitas das pessoas envolvidas na questão da política urbana e tal, acabou vindo à tona em 2018, quando a Polícia Federal bateu lá e, enfim, indiciou, né, vários membros e tal, enfim, obrigou o governo do estado a acatar um parecer e romper com esta contratação, com o contrato, né, a partir inclusive de um parecer da Procuradoria-Geral do Estado. Bom, a partir daí, um grupo de professores, de colegas e tal, nós da URGS, Sociologia, Urbanismo, Arquitetura, Administração, fizemos um grupo e estudamos e fizemos uma proposta alternativa de revitalização sem necessidade de privatizar, até porque o porto é uma área importante para a cidade, não pode ser transformado num lugar onde só aqueles que podem pagar vão ter acesso, né? Ali são mais de 180 mil metros quadrados, quase 3,5 km de frente para o Guaíba. É uma área assim, com tremendo potencial cultural, né, que deve ser integrada ao conjunto da cidade e não elitizada, como vem sendo feita ali, inclusive com o projeto que está em execução lá do embarcadeiro e tal. Mas, enfim, fizemos uma proposta alternativa bem viável e tudo, né, que não requereria investimentos públicos e tal, de autossustentação, financiamento, e estamos há meses sem conseguirmos ser escutados pelo governo do estado. A única coisa que a gente conseguiu, apesar do nome URGS e tal, foi uma reunião com o consórcio privado atual, que ganhou uma licitação, recebendo quase 6 milhões de reais para fazer uma proposta de privatização por meio de parceria público-privada, que será lançado, inclusive, em licitação agora nos próximos meses, né? Ou seja,
nós não conseguimos dialogar com o governo do Estado de maneira direta. Olha, tem aqui uma proposta alternativa e tal, vamos discutir, vamos fazer um debate público, convocando toda a sociedade, né? As organizações sociais, todos que quiserem discutir essa retomada da área do cais para a cidade. Lembrei do Brizola agora, né? Falando dos interesses. O problema são os interesses. O que me parece cada vez mais é que esse projeto neoliberal é cada vez mais autoritário também, né? Ele não consegue conviver com uma sociedade civil o fundamento democrática, pluralista, que debata as coisas, né? O fundamento do projeto neoliberal ele é totalmente autocrático. Não tem participação. Nós, os iluminados, que queremos ganhar muito dinheiro, é que temos que fazer o negócio. Os outros não têm. Isso faz parte do fundamento. Ou a participação é entendida por meio daqueles que são contratados para executar políticas públicas. E se tu resiste, né? Não é à toa que um dos países que implementou de forma mais agressiva o projeto neoliberal na América Latina foi o Chile do Pinochet. Né? Tanto que um dos teóricos, Milton Friedman, foi lá, né? Foi lá. Chicago Boys, né? O grande experimento foi no Chile. Né? Então, para eles, a democracia, a participação, isso aí é tudo atrapalha. Então, a gente tem que ter claro isso. A gente tem que fugir. Quando eu estava falando da questão de embrulhar as coisas com papel brilhoso, o fundamento do neoliberalismo não pressupõe democracia. Tanto que um dos principais teóricos foi no Chile, do Pinochet, para ajudar. Inclusive, tem escrito dele falando que a democracia atrapalhava. O bom é tu ter E aconteceu não com a mesma agressividade, mas na Inglaterra também foi assim. A famosa greve dos mineiros foi aniquilada. A Margaret Thatcher ela cunhou a expressão não existe alternativa. Isso ficou e um dos problemas e ela acabou se sustentando por causa da Guerra das Malvinas. Né? Sim. Quando ela estava para cair, né? O governo dela, e aí os malucos aqui do general argentino resolveram atacar os Malvinas. E aí, óbvio, né? Num momento de guerra, de ataque, ela acabou, isso possibilitou que ela tivesse mais tempo para implementar mais fortemente, e tivesse daí, claro, o respaldo político, já que ela conseguiu derrotar os argentinos e tal. Quer dizer, nem sempre as coisas que a gente quer fazer acabam dando o efeito que a gente gostaria, né? Os general aqui atacaram Malvinas para ver se conseguiam continuar com o governo, caíram ainda em vez e acabaram fortalecendo a Thatcher lá. Então, mas é isso. As consequências impremeditadas da ação. Aquela coisa que eu falei, os outputs nem sempre são aquilo que tu pensa quando tu planeja os inputs e a governança. Mas é realmente difícil para o projeto neoliberal, que se acha, em parte, uma autocracia esclarecida, né? Não consegue conviver com os conflitos próprios da democracia. A democracia supõe conflito, supõe divergência, supõe pluralidade, né? Mas tem uma dificuldade grande. Realmente, eu acho que o mundo está mostrando que está havendo um distanciamento cada vez maior entre a própria democracia liberal e o desenvolvimento do capitalismo. Né? Isso é, de certa forma, perigoso, como nós estamos vendo aí agora nos eventos internacionais. Mas, enfim, gente, muito bem. Ok, obrigado, Dari. Excelente apresentação. E, por favor, coloca lá no Moodle, ali, né, onde tem no final lá, tem ali o link para colocar a apresentação em PowerPoint, né, para todos baixarem e terem acesso. Uma maneira de ter o resumo dos textos, né,
uma apresentação que é sintética e que tem o objetivo não só de participação, avaliação, etc., mas também de ter um material acessível para todos. Tá bom, gente? Bom, aqui então, no próximo encontro, né? Deixa eu ver aqui. Nós temos... Bom, é este texto aqui do Alexandre Gomide, Capacidades Estatais de Democracia, Arranjos Institucionais de Políticas Públicas. Tá? Para o próximo encontro. Eu não tenho ninguém aqui inscrito nesse seminário. No outro, eu vou ter que confirmar com o Guilherme. Tá? Pergunto se alguém se candidata para apresentar esse próximo texto aqui, na próxima semana. Vou colocar aqui. Bem, então ficamos por aqui hoje. E na próximo encontro síncrono a gente vai ver essa questão das capacidades estatais para a participação, que é uma questão muito importante, fundamental, e que não deve ser subestimada e que deve ser estudada, né? Estamos discutindo aqui questões da própria capacidade estatal. Bom, então, quando se tem em conta a participação cidadã, quais são as capacidades estatais necessárias? Isso é um tema muito importante e relevante que diz respeito à ampliação da democracia. Tá bem? Peço a todos que leiam e tragam questões para o próximo encontro da semana que vem. Até lá, se quiserem questões, pelo meu e-mail ou pelo próprio Moodle. Ok? Ficamos por aqui. Estou pausando a gravação.